Julia Quinn, série Os Rockabills, livro 2. Um marido de faz de conta. O filho de um conde? Quem diria? Você está subindo na vida, meu irmão. Espero que ele não seja completamente insuportável. Carta de Cecília Harcourt ao irmão Thomas. Capítulo 3. Horas depois, acompanhada do jovem faceiro tenente, incumbido da tarefa de escoltá-la ao Devil's Head, Cecília ficou se perguntando quando o coração dela iria, enfim, desacelerar. Céus, quantas mentiras ela tinha contado naquela tarde! Havia tentado responder sempre com o mais próximo possível da verdade, para aliviar a própria consciência, mas também porque tinha medo de não conseguir acompanhar as próprias mentiras. Ela devia ter contado tudo a Edward. Na verdade, estivera prestes a confessar, mas o coronel Stubbs voltara com o médico bem na hora. Seria inadmissível fazer a revelação na presença daquela plateia. Sem a menor sombra de dúvida, ela teria sido enxotada do hospital, quando Edward ainda precisava tanto dela. Ela mesma ainda precisava muito dele. Estava sozinha, uma terra estranha. Estava quase sem dinheiro. E para piorar, uma vez que o motivo que a fazia se manter firme tinha acabado de acordar, ela já podia admitir para si mesma. Estava apavorada. Se Edward a rejeitasse, ela acabaria na sarjeta. Sua única escolha seria voltar para a Inglaterra. E isso ela não podia fazer, não sem descobrir o que acontecera a seu irmão. Ela fizera sacrifícios demais para embarcar naquela jornada. Tinha lançado mão de cada fragmento de coragem que possuía. Não podia desistir. Contudo, como poderia continuar mentindo para Edward? Ele era uma boa pessoa. Não merecia que alguém se aproveitasse dele daquela maneira escandalosa. Ademais, era o melhor amigo de Thomas. Eles haviam se conhecido logo que entraram para o exército. E como eram oficiais do mesmo regimento, acabaram sendo despachados para a América do Norte. Até onde Cecília sabia, haviam permanecido juntos desde então. Ela estava ciente de que Edward nutria certa estima por ela. Se tivesse contado a verdade, ele entenderia o que a motivara a mentir. Iria querer ajudá-la, certo? No entanto, tudo aquilo era especulações. Especulações que podiam ser adiadas ao menos até o dia seguinte. O Devil's Head ficava na mesma rua da igreja e trazia a promessa de uma cama quente e uma boa refeição, algo que ela certamente merecia. Objetivo do dia: não se sentir culpada, pelo menos, não por comer uma refeição de verdade. Estamos quase lá, avisou o tenente com um sorriso. Cecília assentiu. Nova York era um lugar bem estranho. De acordo com a mulher que administrava a pensão, havia mais de 20.000 pessoas amontoadas em uma área bem pequena, na ponta sul da ilha de Manhattan. Cecília não tinha conhecimento dos números antes da guerra, mas ficara sabendo que a população havia aumentado consideravelmente desde que os ingleses fizeram a cidade quartel-general. Para onde quer que olhasse, via os casacas vermelhas, e todos os prédios viáveis tinham sido desapropriados para alojá-los. Os apoiadores do Congresso Continental haviam deixado a cidade, mas tinham sido substituídos, em números ainda maiores, por hordas de legalistas refugiados, vindos das colônias vizinhas em busca da proteção dos ingleses. Mas a visão mais estranha, pelo menos para Cecília, eram os negros. Ela nunca vira gente de pele tão escura antes, e ficara espantada com a quantidade de negros que havia na tumultuada região portuária da cidade. Escravos fugidos, explicou o tenente, acompanhando o olhar de Cecília até o homem de pele escura que saía da oficina do ferreiro do outro lado da rua. Perdão? Eles estão chegando aos borbotões, comentou ele. No mês passado, o general Clinton decretou que fossem libertados, mas nos territórios patriotas ninguém está obedecendo. Então os escravos estão fugindo para cá. Ele franziu o senho. Para ser franco, não sei se vamos ter como acomodar todos eles, mas não podemos culpar um homem por desejar ser livre. De fato, murmurou Cecília, olhando por cima do ombro. Quando se voltou para o tenente outra vez, ele já estava na entrada do hotel. Chegamos, avisou ele, segurando a porta para que ela passasse. Obrigada. Cecília entrou no hotel, deixando o tenente livre para encontrar logo o estalajadeiro. Agarrada à exígua maleta, ela correu os olhos pelo salão principal do estabelecimento. Era bem parecido com as tabernas inglesas. Lotado, mal iluminado, o chão pegajoso de algo que Cecília tentava convencer a si mesma
de que era apenas cerveja. Uma jovem curvilínea e ágil percorria as mesas, servindo canecas de bebida com uma mão, enquanto com a outra recolhia louças sujas. Atrás do bar, um homem de bigode espesso estava a voltas com um barril de cerveja, xingando a torneira que parecia estar entupida. Não fosse pela quantidade de casacas vermelhas ocupando praticamente todos os lugares, Cecília poderia pensar que estava em sua terra. Havia algumas damas entre os homens. A julgar pelos trajes e pela forma de se portarem, ela presumiu que eram mulheres respeitáveis. Talvez fossem esposas de oficiais. Ela tinha ouvido dizer que algumas mulheres acompanhavam os maridos que eram enviados para o Novo Mundo. Acho que sou uma delas agora, pensou, pelo menos por mais um dia. Senhora Harcourt, assustada, Cecília se virou na direção de uma das mesas no meio do salão. Um dos oficiais, um homem de meia idade, de cabelos castanhos já rareando, estava se levantando. Senhorita Harcourt, repetiu ele. Que surpresa agradável encontrá-la aqui. Cecília ficou boquiaberta. Conhecia aquele sujeito. Detestava aquele sujeito. Ele fora a primeira pessoa a quem ela recorrera em sua missão de encontrar Thomas, e de todos os homens com quem falara, fora o mais condescendente e imprestável. Major Wilkes cumprimentou ela. Fez uma mesura educada, enquanto um turbilhão tomava sua mente de assalto. Mais mentiras. Precisava inventar mais mentiras. E rápido. Como vai? Perguntou ele, com o tom brusco de sempre. Vou bem. Seus olhos procuraram o tenente, que acompanhara, que estava conversando com outro soldado. Obrigada. Achei que a esta altura a senhorita estaria planejando seu retorno à Inglaterra. Ela respondeu apenas com um sorrisinho. Não queria falar com ele, nem um pouco, e nunca dera qualquer indício de que estaria disposta a deixar Nova York. Senhora Hawksby, aí está a senhora. Salva pelo jovem tenente, pensou Cecília agradecida. Ele voltava para perto dela, trazendo consigo uma grande chave. Conversei com o estalajadeiro, disse ele. E para... Senhora Hawksby? Interrompeu o Major Wilkes. O tenente se perdigou, atento ao ver o major. Senhor? Saudou ele. Wilkes o ignorou. Ele a chamou de Senhora Hawksby? Este não é o nome da senhora? Perguntou o tenente. Cecília tentou lutar contra o aperto em seu peito. O major franziu o senho. Achei que era solteira. Eu era, rebateu ela apressada. Quer dizer, inferno. Como iria sustentar aquela mentira? Não podia dizer que conseguira se casar em apenas 3 dias. Eu era, prosseguiu ela. Um tempo atrás, eu era solteira. Todos nós, quer dizer. Mesmo quem hoje é casado já foi um dia. Ela nem tentou terminar a frase. Céus, parecia uma idiota. Estava envergonhando todas as mulheres do mundo. A senhora Hawksby é casada com o capitão Hawksby, explicou o tenente solícito. O major Wilkes voltou-se para ela outra vez, com uma expressão estupefaça. Capitão Edward Hawksby? Cecília sentiu. Até onde sabia, Edward era o único capitão Hawksby ali. Mas como já tinha soltado muitas declarações falsas, achou prudente reprimir o comentário sarcástico que estava na ponta da língua. Por que diabos? Wilkes pigarreou. Queira desculpar. Por que não me disse isso antes? Lembrando-se da conversa com Edward, Cecília recomendou a si mesma. Atenha-se a mesmas mentiras. Na ocasião, como eu estava à procura de meu irmão, pareceu-me mais importante ressaltar meu parentesco com ele, explicou ela. O major a olhou como se ela fosse uma desvairada. Cecília sabia muito bem o que ele estava pensando. Edward Hawksby era filho de um conde. Omitir uma ligação daquelas era uma imbecilidade. Fez um instante de silêncio pesado, enquanto o major se recompunha, esforçando-se para assumir uma expressão respeitosa. E então pigarreou dizendo: Fiquei muito contente quando soube que seu marido estava de volta a Nova York. Franziu o senho em expressão desconfiada. Estou enganado ou ele passou certo tempo desaparecido? A acusação implícita era clara, porque ela não estava procurando pelo marido. Cecília se perdigou. Eu já tinha ciência de que Edward estava são e salvo quando recorreu ao senhor para saber de Thomas. Era mentira, mas ele não precisava saber disso. Compreendo. O major teve a elegância de parecer pelo menos um pouco constrangido com a insinuação. Com sua licença, Cecília fez uma mesura com a cabeça, tentando imitar um gesto que, pensou ela, poderia ser empregado por uma condessa, ou pela nora de uma condessa. O major Wilkes pigarreou outra vez, e então prosseguiu. Vou continuar investigando o paradeiro de seu irmão, senhora. Continuar? Ecoou Cecília. Ela não tinha nenhum motivo para acreditar que o major havia ao menos começado a perguntar pelo irmão dela.
Ele curou, mudando de assunto. Seu marido sairá em breve do hospital, senhora? Amanhã. Amanhã? Sim, respondeu ela devagar, quase cedendo à tentação de acrescentar. Foi isso que eu acabei de dizer. E a senhora ficará hospedada aqui no Devil's Head? O capitão Montebai cedeu o quarto dele para o capitão e a senhora Hawksby, informou o tenente solícito. Ah, pois ele fez muito bem. Um bom homem. Um bom homem. Só espero não estar causando nenhum inconveniente, falou Cecília, e olhou para as mesas ao redor, imaginando se um daqueles homens não seria o capitão desalojado. Eu gostaria de estender meus agradecimentos ao capitão Montebai, se possível. Sei que ele o fez com o maior prazer, declarou o Major Wilkes, embora não tivesse como saber. Bem, disse Cecília, tentando não cravar os olhos nas escadas, que certamente levavam ao quarto dela. Foi um prazer revê-lo, Major, mas tem um longo dia pela frente amanhã. Sim, senhora, falou o Major, fazendo uma mesura impecável. Voltarei amanhã para me reportar à senhora. Reportar-se a mim? Sim, trazendo notícias de seu irmão. Se não for possível, farei pelo menos um detalhamento das minhas investigações. Obrigada. Cecília estava espantado com a presteza repentina do homem. O Major Wilkes perguntou ao tenente: a que horas o capitão Hawksby deve chegar amanhã? Sério, ele estava mesmo perguntando ao tenente? Um pouco depois da hora do almoço, atalhou ela secamente, embora ainda não tivesse decidido um horário para ir buscá-lo. Esperou até que o Major Wilkes estivesse olhando para ela outra vez para então acrescentar: imagino que o tenente não tenha mais informações a este respeito do que eu. Está corretíssima, senhora, concordou o tenente alegremente. Fui encarregado de trazer a senhora Hawksby para suas acomodações, e é só amanhã volto para o Harlem. Cecília se despediu do Major Wilkes com um sorriso amarelo. É claro, falou o Major. Perdoe-me, senhora Hawksby. Não há o que perdoar. Embora fosse adorar a oportunidade de repreender o Major, Cecília sabia que não deveria provocar a antipatia dele. Não sabia muito bem qual era o trabalho dele, mas parecia ser encarregado do paradeiro dos soldados arregimentados ali. A senhora e o capitão pretendem estar por aqui amanhã, por volta das 5:30 da tarde? Perguntou o Major. Ela o encarou de frente. Se o senhor vier trazer notícias do meu irmão, então sim, nós estaremos aqui. Muito bem. Boa noite, senhora. O Major fez mais uma mesura, inclinando o rosto para a frente, e se despediu também do acompanhante dela. Tenente. O homem voltou à sua mesa, deixando Cecília novamente a sós com o tenente. Ah, tomou o rapaz. Quase me esqueci. Sua chave, senhora. Obrigada, respondeu Cecília, pegando a chave e examinando. Quarto número 12, informou o tenente. Certo. Cecília não pôde deixar de notar o 12 gigantesco, gravado no chaveiro de metal. Posso subir sozinha, obrigada. O tenente assentiu agradecido. Era bem jovem e ficava claramente desconfortável com a ideia de levar uma dama aos aposentos, mesmo que fosse uma dama casada. Casada? Ó céus! Como ela ia conseguir se desvencilhar daquela rede de mentiras? Ou quando esta aparecer, afinal, a questão mais premente. Só que com certeza não seria no dia seguinte, ainda que tivesse alegado ser esposa de Edward para poder ficar ao lado dele, cuidando de sua saúde. Estava claro que, por mais revoltante que fosse, o Major Wilkes era muito mais solícito com a esposa do capitão Hawksby do que com a humilde senhorita Harcourt. Cecília sabia que o mínimo que devia a Edward era dar fim àquela farsa o mais rápido possível. Porém, o destino de seu irmão estava em jogo. Ela diria a verdade a ele, é claro, logo logo. Só não poderia ser no dia seguinte. No dia seguinte, ela ainda tinha que ser a senhora Hawksby. E depois disso, suspirando desanimada, Cecília enfiou a chave na fechadura e abriu a porta do quarto. Pensava que só conseguiria abandonar a senhora Hawksby quando enfim encontrasse seu irmão. Por favor, me perdoe, sussurrou ela. Por ora, não podia fazer nada, além de pedir perdão. Edward tinha se planejado para que Cecília o encontrasse já de pé, vestida em seu uniforme e pronto para partir assim que ela chegasse ao hospital no dia seguinte. Em vez disso, ele estava na cama, usando a mesmíssima camisa havia sabe-se Deus quanto tempo, e em um sono tão profundo que ela chegou até a achar que ele estivesse inconsciente outra vez. Edward, ele ouviu a voz dela, um sussurro muito distante. Edward, ele balbuciou algumas palavras, ou talvez tenha sido só um grunhido. Ele não sabia qual era a diferença entre os dois. Talvez fosse uma questão de atitude. Ah, graças a Deus, sussurrou ela. Sentindo mais do que ouvindo, Edward notou que ela se acomodou em seu lugar na cadeira ao lado da cama. Ele deveria acordar. Quem sabe se ao abrir os olhos, ele não descobriria que o mundo inteiro tinha voltado ao normal. Estariam em junho e isso não lhe causaria espanto algum. Estaria casado
Isso também faria sentido, ainda mais se conseguisse lembrar da sensação de beijá-la, porque ele gostaria muito de beijá-la. Entre todos os acontecimentos da noite anterior, ele não pensava em nada além de querer beijá-la, ou quase nada. A ideia ocupava pelo menos a metade de seus pensamentos. Havia recobrado sua virilidade, e mais ainda por se haver casado com Cecília Redcourt, mas o olfato dele também estava funcionando bem, de modo que seu maior desejo no momento era um banho. Por Deus, ele estava fedendo. Ficou ali deitado durante alguns minutos, sereno, permitindo que a mente descansasse por trás das pálpebras fechadas. Havia um certo prazer naquela reflexão imóvel. Não tinha que fazer nada além de pensar. Nem se lembrava da última vez que pudera se dar aquele luxo. Sim, ele não conseguia se lembrar de absolutamente nada dos 3 meses anteriores, mas estava quase certo que não havia passado todo aquele tempo em um estado de placidez mediativa, perdido em pensamentos, enquanto ouvia os sons abafados da esposa ao seu lado. Ele se recordou do dia anterior, daqueles momentos, quando logo antes de abrir os olhos, ficaram ouvindo a respiração dela. Contudo, a sensação havia mudado desde que descobriram que ela era. Os sons eram os mesmos, mas a sensação era outra. Na verdade, era meio estranho. Jamais teria imaginado que poderia se sentir satisfeito só de ficar deitado escutando os sons da respiração de uma mulher. Apesar de ela suspirar mais do que ele gostaria. Estava cansada ou preocupada? Possivelmente, as duas coisas. Ele deveria dizer que estava acordado. Já tinha passado da hora. Mas então ela sussurrou. Ai, ai, o que vou fazer com você? Nesse momento, Edward não conseguiu se segurar. Abriu os olhos e perguntou. Comigo? Ela soltou um gritinho, pulando da cadeira com tanto ímpeto que foi um milagre não ter batido com a cabeça no teto. Edward começou a gargalhar. A crise de riso foi tão forte que chegou a causar dor de barriga e falta de ar. E continuou gargalhando mesmo após ver a expressão perplexa de Cecília, que levara a mão ao peito, tentando acalmar o coração agitado. Teve a mesma sensação de antes, a certeza de que fazia muito tempo desde a última vez que rira daquele jeito. Você estava acordado, acusou a esposa. Não estava, não. Só acordei porque alguém começou a sussurrar ao meu lado. Já estou aqui há séculos. Ele deu de ombros, sem qualquer remorso. Você está com uma aparência bem melhor hoje, observou ela. Ele ergueu as sobrancelhas. Está com um pouco menos cinza, continuou ela. Ele agradeceu aos céus por ninguém ter lhe oferecido um espelho. Preciso me barbear, comentou, esfregando o queixo. Há quanto tempo estava com aquela barba por fazer? No mínimo, 2 semanas. Quiçá 3, franziu o senho. O que foi? Perguntou ela. Alguém sabe quanto tempo eu passei inconsciente? Ela balançou a cabeça. Acho que não. Ninguém sabe quanto tempo fazia que você estava desacordado quando o encontraram. Mas não pode ter sido muito tempo. Sério, que o ferimento na cabeça ainda era fresco. Ele estremeceu. Fresco era um adjetivo que combinava muito mais com morangos do que com crânios abertos. Portanto, não deve ter sido mais do que 8 dias, concluiu ela. Por quê? Minha barba deve fazer bem mais de 1 semana que não é feita. Ela encarou por alguns instantes. Não sei muito bem o que pensar sobre isso, falou enfim. Nem eu, admitiu ele. Mas é algo a se observar. Você tem um camareiro? Perguntou. Ele respondeu com um olhar emburrado. Não me olhe desse jeito. Sei muito bem que muitos oficiais viajam com criado. Mas eu não. Depois de alguns instantes, Cecília falou. Você deve estar faminto. Consegui fazer com que tomasse um pouquinho de sopa, mas foi só isso. Edward levou a mão ao torso. De fato, suas costelas não ficavam tão proeminentes desde a infância. Parece que perdi peso. Comeu alguma coisa depois que eu fui embora? Não muito. Estava faminto, mas me senti enjoada assim que comecei a comer. Ela assentiu, baixando o olhar para as próprias mãos antes de prosseguir. Ontem, eu não tive a oportunidade de falar, mas você precisa saber que tomei a liberdade de escrever a sua família. A família dele, Pai Celestial, ele não tinha nem pensado neles. Os olhos de Edward e de Cecília se encontraram. A última informação que havia chegado para eles tinha sido sobre o seu desaparecimento, explicou ela. O General Guard tinha escrito para eles vários meses atrás. Edward levou a mão ao rosto, cobrindo os olhos. Só conseguia pensar na mãe. Sabia que ela não teria lidado bem com a situação. Então, escrevi para eles avisando que você estava ferido, mas sem entrar em detalhes, prosseguiu ela. Achei que o mais importante era avisar que você tinha sido encontrado. Encontrado, ecoou ele. A palavra era bem apropriada. Ele não tinha chegado e também não tinha voltado. Em vez disso, foi apenas encontrado pelo Kids Bay. Só Deus sabe como ele foi parar lá. Quando você chegou a Nova York? Perguntou ele de repente. Em vez de ficar se martirizando por causa de tudo que não lembrava,
Era melhor fazer perguntas a respeito daquilo que ainda sabia. Há mais ou menos 2 semanas. Você veio me procurar? Não, admitiu ela. Eu não, quer dizer, eu não teria sido insensato o suficiente para atravessar o Atlântico para vir procurar um homem desaparecido na guerra. E, no entanto, aí está você. Thomas estava ferido, lembrou ela. Ele precisava de mim. Então você fez essa viagem pelo seu irmão, disse ele. Ela respondeu com um olhar franco e direto, como quem pergunta se está sendo interrogada. Tudo levará a crer que eu chegaria e encontraria no hospital, o que não se aplica a mim. Ela mordeu o lábio hesitante. Sim, eu não... Quer dizer, eu não sabia que você estava desaparecido. O General Gardner escreveu para você? Não, disse ela, balançando a cabeça. Creio que ele ainda não sabia do nosso casamento. Então o quê? Ele fechou os olhos com força, abrindo-os logo em seguida. Sua mente formigava, pois algo não fazia sentido naquela história. A cronologia não batia. Nós nos casamos aqui. Não, não pode ser. Não se eu estava desaparecido. Foi um casamento por procuração. Ela enrubesceu. Parecia envergonhada ao admitir. Eu me casei com você por procuração, repetiu ele perplexo. Thomas queria, murmurou ela. Mas isso é permitido pela lei? Os olhos dela se arregalaram. E no mesmo instante, Edward se sentiu um panaca. Aquela mulher tinha cuidado dele durante 3 dias inteiros, enquanto ele estivera desacordado. E lá estava ele, duvidando da validade do casamento deles. Ela não merecia tamanho desrespeito. Por favor, esqueça que eu falei isso. Edward apressou-se em dizer. Podemos conversar sobre esses pormenores em outro momento. Ela sentiu agradecida e então bocejou. Conseguiu descansar bem de ontem para hoje? Ela abriu um sorrisinho leve, cansado. Creio que ele devia perguntar isso. Ele devolveu o sarcasmo. Segundo me consta, eu não fiz nada nos últimos dias além de descansar. Um pouco. Acho que me desacostumei a descansar. Ademais, estava em uma cama estranha. Uma mecha de cabelo se soltou do penteado e ela franziu o senho, prendendo atrás da orelha. Nunca durmo muito bem quando estou em um lugar que não conheço. Então imagino que esteja dormindo mal há semanas. Isso fez com que ela sorrisse. Na verdade, eu dormi muito bem no navio. Gostei do balanço das ondas. Eu a invejo. Durante a minha travessia, passei a maior parte do tempo botando os bofs para fora. Ela reprimiu uma risada. Sinto muito. Ainda bem que você não estava lá. Naquele estado, eu estava longe de parecer um bom partido. Então pensou melhor e acrescentou. Não que eu esteja muito mais apresentável agora. Ah, não seja. Sem banho, babo por fazer. Edward, mal cheiroso. Esperou, mas ela não interrompeu. Vejo que, neste aspecto, você não discorda de mim. De fato, você está mesmo com o odor um tanto característico. Para piorar, ainda perdi um pedacinho da mente. Ela se retesou no mesmo instante. Não brinco com essas coisas. Quando ele respondeu, havia certa leveza em sua voz, mas seu olhar estava sério e grave. Se eu não encontrar motivos para rir disso tudo, então só me resta chorar. Ela parou atônita. Metaforicamente, disse ele, apiedando-se dela. Não precisa se preocupar. Não vou começar a soluçar aqui na sua frente. Se começasse, eu não iria admirá-lo menos, rebateu ela, um tanto hesitante. E eu iria cuidar de mim? Sarar minhas feridas? Secar os rios de lágrimas dos meus olhos? Ela o encarou atônita, mas com uma expressão mais perplexa do que ultrajada. Não sabia que você era tão afeito ao sarcasmo, observou ela. Ele deu de ombros, dizendo, nem eu. Ela se endireitou na cadeira, pensativa, e franziu tanto o senho que 3 rugas de preocupação se formaram em sua testa. Ela ficou um bom tempo imóvel, e só foi quando soltou uma pequena lufada de ar que Edward percebeu que ela estivera segurando a respiração. O sopro trouxe consigo um pequeno traço de voz, o que resultou em um grunhido pensativo. Parece que você está me escutando, observou ele. Ela não negou. É muito interessante observar o que você consegue e o que não consegue lembrar, respondeu ela. Por mais que eu ache que o objetivo de estudo não vale a sua dedicação acadêmica, disse ele sem rancor, sinta-se à vontade para continuar. Qualquer descoberta será muito bem-vinda. Ela se remexeu na cadeira. Conseguiu se lembrar de mais alguma coisa? Desde ontem? Perguntou ele. Não. Pelo menos acho que não. É difícil ter certeza de que não me lembro daquilo de que eu não me lembro. Nem sei ao certo onde começa a minha lacuna de memória. Disseram que você foi para Connecticut em março. Ela inclinou o rosto um pouco para o lado, e aquela mesma mecha de cabelo travessa se soltou do lugar outra vez. Disso você se recorda? Ele ponderou por um momento. Não, respondeu enfim. Tenho uma vaga lembrança de que me mudaram para lá. Ou melhor, de que me mandariam. Esfregou os olhos com o punho. Será que aquilo fazia algum sentido? Ergueu os olhos para Cecília, completando. Mas não sei porquê. Mais cedo ou mais tarde você vai lembrar, afirmou ela.
O médico disse que em caso de concussão, o cérebro precisa de tempo para se recuperar. Ele franziu o senho confuso. Isso foi antes de você acordar, esclareceu ela. Ah, sim. Ficaram sentados em silêncio durante algum tempo. E então, estendendo uma mão sem jeito na direção do machucado dele, ela perguntou: está doendo? Muito. Ela fez menção de se levantar, dizendo: vou buscar laudo para você. Não! Ele se apressou em interrompê-la. Obrigada, mas prefiro continuar com a mente limpa. Então percebeu o absurdo de seu comentário, considerando sua condição atual de esquecimento. Quer dizer, limpo o suficiente para me lembrar, pelo menos, do que aconteceu ontem. Os cantos dos lábios dela se torceram um riso contido. Tudo bem, ponderou ele. Pode rir. Não, eu não deveria. Mas ela riu mesmo assim, só um pouquinho, e sua risada tinha um som mais adorável. Então, bocejou outra vez. Durma um pouco, sugeriu ele. Ah, não, eu não posso. Acabei de chegar aqui. Eu não vou contar a ninguém. Ela ergueu uma sobrancelha dizendo: e para quem você contaria? Verdade, admitiu ele. Ainda assim, estou vendo quanto você precisa dormir. Posso dormir hoje à noite. Ela se remexeu um pouco na cadeira, tentando encontrar uma posição confortável. Vou só descansar os olhos por um instante. Ele soltou uma risadinha entre os dentes. Ei, não ria de mim, advertiu ela. Qual é o problema? Você nem saberia se eu estou rindo ou não. Ela abriu um olho. Meus reflexos são excelentes. Edward riu. Baixinho ficou observando o rosto dela voltar à placidez. Cecília soltou um grande bocejo. Desta vez, sem envolver qualquer tentativa de contê-lo. Então ser casada era isso. Poder bocejar livremente, sem qualquer pudor. Se fosse assim, pensou Edward, dava para entender por que a instituição do casamento era tão recomendada. Enquanto Cecília descansava os olhos, ele ficou admirando-a. De fato, ela era linda. Thomas sempre dissera que a irmã era bonita, mas daquele jeito meio brusco de irmãos, Edward acreditava que o amigo via em Cecília o mesmo que ele via na própria irmã Mary, um rosto agradável, com todos os traços no lugar certo. Thomas jamais teria percebido, por exemplo, que os cílios dela tinham uma nuance ligeiramente mais escura que os cabelos, ou que seus olhos fechados formavam dois arcos delicados, tal qual o filete de lua minguante. Ela tinha lábios carnudos, embora não como aquelas bocas de botão de rosa, endeusadas pelos poetas. Enquanto ela dormia, seus lábios mal se tocavam, e ele chegava até a imaginar o sussurro de respiração que o atravessava. Você acha que conseguirá se mudar para Devil's Head ainda hoje à tarde? Perguntou ela. Pensei que estivesse dormindo. Eu disse que só descansaria os olhos. E ela não estava mentindo. Suas pestanas nem chegaram a estremecer enquanto falava. Com certeza, disse ele. Só que o médico quer me ver mais uma vez, antes de eu ir embora. Espero que tenha achado o quarto aceitável. Ainda de olhos fechados, ela sentiu com a cabeça e disse: mas talvez você o ache pequeno. Você não achou? Eu não faço questão de acomodações pomposas. Eu também não. Ela abriu os olhos. Desculpe, não quis insinuar que fazia. Já passei muitas noites em acomodações precárias. Qualquer quarto com uma cama seria um luxo. Digo, qualquer um, menos este aqui. Edward correu os olhos pela ala hospitalar improvisada. Os bancos da igreja tinham sido empurrados para perto das paredes, cedendo lugar para os feridos, instalados em uma coleção desparelhada de macas e camas. Alguns estavam no chão mesmo. É um lugar deprimente, disse ela baixinho. Ele concordou. Devia estar se sentindo grato. Seu corpo estava inteiro e fraco. Talvez, mas logo convalesceria. Muitos homens que estavam naquela igreja não teriam a mesma sorte. Mesmo assim, estavam ansiosos para ir embora. Estou com fome, declarou ele. Cecília ergueu o rosto para ele, e Edward achou graça no ar perplexo daqueles olhos incríveis que ela tinha. Se o médico ainda quer me ver, ele que vá. Edward pigarreou. Ele que vai me ver no Devil's Head. Tem certeza? Uma expressão de preocupação tomou o rosto dela. Não acho que seja prudente. Ele a interrompeu, apontando para uma pilha de tecido vermelho e bege em um banco logo ao lado. Acho que aquilo ali é o meu uniforme. Pode fazer a gentileza de pegar para mim? Mas o médico, eu mesmo posso ir buscar, mas precisa diverti-la. Por baixo dessa camisa estou nu da cintura para baixo. Cecília ruborizou, o rosto no tom escarlate bem próximo da cor da casaca para a qual Edward apontara. Então, de repente, ele se deu conta. Um casamento por procuração. Ele, vários meses em Connecticut. Ela, 2 semanas em Nova York. Não era de espantar que ele não tivesse reconhecido o rosto dela. Ele realmente nunca vira antes. E o casamento? O casamento nunca tinha sido consumado.